3, 2, 1, gravando. Repercute muito a história, né, do interesse do São Paulo no jogador Pedro Henrique do Internacional. Depois da entrevista que foi aqui no canal do dirigente do Carlos Belmonte do São Paulo, falando assim, admitindo que é um jogador interessante. No Sul, repercutiu demais e eu vou trazer o lado do jogador e o que deve acontecer ou o que pode acontecer para esse negócio sair em 2023, beleza? Antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Todos os dias tem muita informação de qualidade aqui para vocês. E não esquece de usar também o cupom HERNAN10 da Centauro, que vai te dar 10% de desconto na compra dos seus produtos lá na nossa vitrine virtual. Use o QR Code ou então o link que está aqui no vídeo na descrição, beleza? Pedro Henrique, jogador, vem sendo utilizado pelo Mano Menezes no Internacional. Hoje não é uma realidade, né, desse meio atacante de ser hoje titular do time do Inter, mas existe um interesse do São Paulo, né? O São Paulo avalia que o jogador é um jogador muito interessante, né, do ponto de vista de reforço ou de possibilidade de reforço para 2023. Inclusive, eu soube que num jogo entre Internacional e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, logo após a partida, o Ceni foi até o Pedro Henrique e fez alguns elogios, né? Falou: olha, gosto muito do seu estilo e tudo mais. Elogiou o Ceni, o jogador do Internacional. Então, assim, ficou ali muito na mira do São Paulo, né? O Departamento de Análise de Desempenho do São Paulo, que analisa também o mercado, ficou com esse jogador ali na base de dados e, claro, evidentemente, a diretoria foi recebendo recortes, desempenho do jogador, números, estatísticas e evidentemente o São Paulo acompanha essa possibilidade para 2023. Mas para de fato acontecer uma negociação, alguns caminhos ainda precisam ser percorridos, como por exemplo, né, o São Paulo que tem no planejamento de 2023 ainda muitas dúvidas do que vai disputar na temporada do ano que vem, se é Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, Paulistão, ou se vai disputar também a Libertadores da América. Para isso precisa ser campeão da Sul-Americana, jogo no dia 1º de outubro contra o Del Valle. Então assim, são dois planejamentos, o São Paulo trabalha paralelamente essas duas possibilidades, já está preparado para essas duas possibilidades e evidentemente você indo para uma Libertadores, o teu planejamento ele fica um pouco mais parrudo, né? Até na questão financeira com o título, já que entra uma grana boa da Sul-Americana. Então o São Paulo entende que para avançar numa possível proposta para esse jogador que tem contrato com o Internacional, precisa o quê? Acontecer do São Paulo ter uma disputa de Libertadores. O próprio Rogério no último jogo, né, no último clássico, né, depois do jogo, ele falou na entrevista coletiva, deixou bem claro que gostaria de ter um time para disputar e chegar a brigar pelo título na Libertadores, não simplesmente para participar da Libertadores. E aí na live, né, o Belmonte ontem, na segunda-feira, aqui com exclusividade no canal, falou sobre o jogador. E a gente até pode separar um trechinho da entrevista do Belmonte falando sobre o Pedro Henrique, jogador do Internacional, e o interesse, né, a avaliação que o São Paulo faz desse jogador. Vamos rodar esse trechinho. É que o Pedro Henrique é um jogador muito interessante. A gente acha o Pedro Henrique um jogador bastante interessante. Mas nós não fomos atrás porque, nesse momento, como a gente faz esses ciclos de intervenção, nesse momento nós estamos fazendo as avaliações. Vamos seguindo, avaliando e vamos ver, no momento adequado, quais os jogadores que a gente vai procurar. Mas eu, pessoalmente, acho o Pedro Henrique um jogador muito interessante, principalmente porque ele se enquadra nesse perfil do que nós falamos dos jogadores do São Paulo, né, que a gente trouxe, né, que são jogadores que fazem mais de uma função e que também são muito determinados e estão sempre buscando melhorar, buscando melhor para o clube. E isso vale também, né, para outros atletas de outras posições, evidentemente. Quando chegar ao término da temporada, o São Paulo vai fazer uma avaliação também no gol, né? No gol. O Felipe Alves é um jogador que hoje é uma realidade como titular. O Jandrei vai ter oportunidade agora na Copa do Brasil, porque o Felipe Alves não joga a competição, né? Já jogou pelo Juventude. Então o Jandrei vai voltar.
evidentemente debaixo de muitas dúvidas. Então o São Paulo vai reavaliar também essa questão dos goleiros. E o mesmo caso do Pedro Henrique, né, dependendo do planejamento, do que vai se disputar no ano que vem, né, para ver se vai chegar uma oferta ou não para esse jogador, também vale para a questão dos goleiros. Mas o Pedro Henrique, que é a pauta aqui desse vídeo, tem contrato até o meio de 2024. É um jogador que, claro, está aberto a ouvir uma proposta, né? Está aberto a ouvir possibilidades, mas o Internacional ainda não tem muito definido se liberaria o jogador se chegasse uma oferta, dependendo da oferta. Num primeiro momento, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, não tem assim interesse em liberar o jogador, mas claro, ano que vem é uma situação diferente, 2023 é outra história, dependendo da proposta, aí você pode abrir conversa ou não, mas o Internacional não se empolga muito em fazer negócio, pelo menos hoje, né? Falando hoje, para o ano que vem não tem muita vontade de liberar o jogador, mesmo que tem contrato, como eu disse, até o meio de 2024. Vamos acompanhar, é um São Paulo que já planeja 2023, mas vai depender também desse planejamento ser mais forte, ser mais robusto, se o time classificar para a Libertadores, sendo campeão da Copa Sul-Americana. Deixa aqui os seus comentários, quero saber o que você acha desse Pedro Henrique, se é uma boa para o São Paulo, ou se é melhor esperar e depois, de repente, aguardar para ver até se tem uma outra possibilidade, um outro jogador, de repente, para essa posição aí que o São Paulo já monitora para 2023, beleza? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa aqui as notificações, tamo junto.